A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. É um prazer ter você junto conosco. E antes de mais nada, para dar início à nossa escola, eu quero convidar você para que a gente faça uma oração juntos, para que Deus venha nos abençoar, o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, nós possamos compreender a tão preciosa palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Abençoa os nossos alunos, Pai, nessa manhã, que nós possamos mesmo aprender a sua palavra. Abençoa, Pai, o professor dessa aula, usa ele como instrumento nas suas mãos para que nós venhamos crescer, Senhor, e aprender da sua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2022, O tema é o último trimestre, desse ano. O tema dessa lição é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, um dos nossos biblicistas, conhecedor da palavra de Deus, e ele tem comentado essa lição, e é uma lição maravilhosa. Nós estaremos estudando hoje, meus irmãos, o capítulo 43 de Ezequiel, a lição de número 11. O tema dessa lição é a visão do templo e o milênio. Então, meus irmãos, você pode acompanhar através da sua lição, através da sua Bíblia, acompanhe os versículos, tem aí os seu em mãos, a sua caneta, o seu lápis, o seu caderninho de anotações, porque é uma forma de nós crescermos, de nós aprendermos da palavra de Deus. Nosso texto áudio de hoje está em Isaías capítulo 6 e o versículo 3, que diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 43, o versículo 1 ao 9. Você pode acompanhar conosco aí através da sua Bíblia ou através da sua lição. Está escrito assim, o versículo 1: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo, e ouvi uma voz que foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. É sobre esse assunto que nós vamos estudar junto com o nosso irmão presbítero Aparecido. Ele será o professor dessa aula, estará junto com os irmãos ministrando, e esse é meu convite: fique conosco até o final, desfrute dessa aula, que essa aula venha enriquecer a sua vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor nesta manhã, onde nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.
Nós estamos estudando nesse trimestre a lição A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje estudaremos a lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Claro que aqueles que estão acompanhando a lição e estudando vão perceber que no livro de Ezequiel nós vemos visões do que estava acontecendo naquele momento. Todos sabem também que são visões que foram para aquele tempo, outras que ainda se cumprirão. Hoje nós vamos falar sobre a visão do templo e o milênio, e é bom recapitular aqui que na lição de número 4, nós estudamos sobre a glória de Deus deixar o templo. Por causa dos pecados do povo, Deus retirou a sua glória, depois houve um período de juízo que se cumpriria por causa dos pecados. E agora no capítulo 43 em diante, até o final do livro, volta o profeta, através de uma visão, ver a restauração, que foi a lição passada, e também a volta da glória de Deus. O que é bom lembrar aqui, a você aluno, irmão, é que o desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo, a sua glória se manifestar no meio do seu povo. E isso foi perdido, mas também a Bíblia é tão maravilhosa que ela mostra as falhas do pecado, mas também mostra um Deus que quer se aproximar de nós, e um Deus que promete, quando há arrependimento, Ele promete abençoar o seu povo. É o que nós vimos aqui. O textuário diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a verdade prática diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então nós entendemos aqui pela verdade prática que onde há santidade, ela traz a glória de Deus. Esse é um ponto que nunca vai mudar, né? Graças a Deus por isso. Então nós vamos adentrar a lição, fazer aqui a introdução, que diz assim: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 ao 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, o que nós veremos hoje é que, depois de o livro se dedicar a mostrar a perda da glória de Deus, de mostrar os juízos, né? Como estava o povo naquele momento, agora, a partir do capítulo 43, o Senhor promete e mostra a Ezequiel que haverá restauração e haverá adoração com a glória de Deus. Esse é o foco da nossa lição, que vai mostrar que a palavra-chave é santidade. Quando o povo entende que errou, o povo se volta para Deus, Deus se volta também para o povo e volta assim a sua glória para o meio do povo, que significa a sua presença, que é o que faz toda a diferença na nossa vida. O que seria de nós se nós não sentíssemos a presença de Deus? Seria uma vida vazia, uma vida oca,
não teria sentido servir a Deus. Mas nós sentimos a sua presença e sentimos um pouco da sua glória, e isso nos faz manter de pé e prosseguir. Então vamos falar um pouquinho agora no primeiro tópico sobre o que vemos depois da restauração. Na lição passada foi tratado esse assunto, a restauração do povo de Deus, e agora Deus dá a Ezequiel uma visão parecida com a do capítulo 4, né? Quando ele vê a glória de Deus saindo do templo. Agora Deus volta a dar a ele uma nova visão, mostrando a glória de Deus voltando, né? Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então a gente vai perceber aqui que foi o mesmo tipo, a mesma maneira, da mesma forma que Ezequiel ele viu na primeira visão, esta visão do capítulo 43 também se mostra da mesma maneira. E começa ele falando sobre a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, do 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do ocidente, do oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. É o que chama atenção aqui nesse ponto, que na primeira visão, quando Deus retira a sua glória, ela sai pela porta do oriente do templo, né? E agora, nessa nova visão, Deus mostra a sua glória voltando também pela mesma porta em que saiu. Isso chama atenção, né? E o desejo de Deus, do Espírito Santo, é que todos entendessem que da mesma forma que ela saiu, pelo mesmo caminho, ela voltaria. Essa foi uma parte da visão que Ezequiel teve, né? A porta oriental do templo. E depois, no subtópico 2, diz 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto que na revelação inaugural, lá em Ezequiel 1:24, a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías 6:3. A voz como de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então, o que nós percebemos aqui, meus irmãos? Que uma coisa importante, né? Veio do mesmo lugar e ele viu da mesma forma como se afastou entrar. E uma coisa aqui que também diz aqui, né, que ele resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Ele estava querendo dizer, quando diz a voz como de muitas águas, é uma expressão para indicar o poder e
o poder de Deus, né? Era uma forma de se mostrar o poder de Deus. Então nós percebemos também que é o Messias pré-encarnado, essa visão de o Filho do Homem, né? É o Messias pré-encarnado. Quando João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas 4:4. Então esses pontos são importantes. E o subtópico 3 diz: as reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, que está lá no capítulo 1 e o verso 1, e depois o capítulo 8, o verso 3. Estudamos na lição 4 que a glória de Deus, de Javé, se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada de sua presença no meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Está lá em Ezequiel 40 e o versículo 1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 antes de Cristo. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, nós vemos aqui nesse subtópico que, da mesma forma que ele foi levado anteriormente, ele é levado agora em espírito. E o que chama atenção, que essa visão não era para o seu tempo, era uma visão escatológica, para um tempo futuro, para o tempo do fim. E isso está marcado pelo contexto histórico em que o profeta vivia naquela época. Então nós vamos ver que essa visão ainda não se cumpriu, ela se cumprirá no milênio. A sinopse desse primeiro tópico diz: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cujo a face está para o oriente. Então fica aqui esses pontos nesse primeiro tópico, e o que chama a atenção é que, da mesma forma, pelo mesmo lugar que saiu a glória, ela volta, depois que o povo é restaurado, onde há arrependimento, há mudança, Deus se volta novamente, e do mesmo lugar. E outra coisa, essa visão profética não era para o tempo de Ezequiel, é para o tempo futuro. Isso ainda se cumprirá. O subtópico, o tópico 2 diz: o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Isaías, Joel também viram, mencionaram, mas é o único a descrever o complexo do templo, com abundância de detalhes. Então, vários outros profetas também tiveram o entendimento desse momento aqui, desse templo que seria novamente restaurado no milênio, mas quem foi o que viu com mais abundância de detalhes, como seria o interior, como seria a forma de culto, foi o profeta Ezequiel. E o subtópico primeiro diz que uma das coisas que tem abundância de detalhes nesse capítulo é que o templo seria um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão.
Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, está lá em Hebreus capítulo 9, verso 11 ao 12. Por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Qual era então a diferença do templo que Ezequiel teve essa visão e dos templos que foram erguidos no passado, onde havia um ritual de celebração? E agora não se vê mais no templo de Ezequiel. É que naquela época passada, tudo o que se fazia, tudo o que se oferecia, era mostrando para Cristo. Cristo era o centro, mostrando a redenção que viria para o seu povo através de Cristo. Nesse novo templo, no templo de Ezequiel, fica muito claro que não há mais necessidade dessas peças que apontavam para Cristo. Por quê? Cristo já cumpriu todo esse ritual e não há necessidade mais de se fazer esses sacrifícios, de indicar mais para Cristo, porque Cristo já cumpriu tudo isso. E no milênio a pessoa de Cristo estará presente. Não há, Cristo já foi crucificado, já cumpriu toda a lei, então não há mais necessidade. Essa era uma grande diferença do templo que Ezequiel teve na visão, do templo que foi dos tempos passados, né? Eu queria ler só Hebreus capítulo 9, o verso 11 e 12, mostrando aqui o cumprimento do que Cristo realizou. Capítulo 9, o verso 11 e 12, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha que coisa linda. Então Cristo cumpriu todos esses rituais e através dele haverá uma eterna redenção. Mesmo no tempo do milênio, não haverá necessidade de se fazer o que se fazia no templo de Salomão, no templo de Zorobabel. Não haverá necessidade, porque Cristo já fez isso. Será uma forma de adorar a Deus de uma forma diferente. E o que chama atenção aqui é que a glória de Deus estará presente nesse lugar. Glória a Deus por isso. E o subtópico 2 diz: uma dispensação diferente. Se é um templo de uma forma diferente, é porque se mudou a dispensação, né? Agora é uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 ao 48, foca o novo templo, do capítulo 40 ao 43 e 12. A nova forma de adoração a Deus, 43 e 13. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui no 43 e 13. E estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar. Mostrando aqui como seria feito o altar, né? As medidas. Foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus
e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel, está lá no capítulo 47, do 1 até o 48 e 35. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, que está dito lá em Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 5, anunciado pelos profetas, o profeta Ezequiel no capítulo 37, verso 22 e o 23, em Isaías no capítulo 2, do verso 2 ao 4, depois o capítulo 11, do 6 ao 8. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20 e verso 5. Então o irmão faz uma pergunta assim, aqui, né? Dizendo que será uma dispensação diferente. E mostra que, se Cristo já fez tudo isso, já cumpriu todo o ritual, seria necessário novamente acontecer isso? Estaria invalidando o sacrifício de Cristo, que é o que nós lemos lá em Hebreus, que é eterno? Então não haverá mais necessidade de se cumprir esses quesitos que tinham no templo anterior. Agora, no templo do milênio, o templo não será marcado por esse tipo de sacrifício, porque Cristo estará presente. A presença de Cristo será o necessário para a adoração e para a manifestação da glória de Deus. Então será uma dispensação diferente. Um ritual diferente, ou seja, uma forma diferente de se cultuar a Deus, né? Uma maneira diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Está lá em Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel, a Arca da Aliança. Não havia necessidade, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Se Cristo estará presente ali, não haverá necessidade da Arca, né? Ela aparece na última vez na Bíblia no reinado de Josias, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, que está lá em Êxodo 25, 22 e Levítico 16 e 2. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Também está lá em Êxodo 25 e 10 ao 16, depois do 37, do 1 ao 9. Então, como eu disse aqui, será uma maneira diferente, um ritual diferente, sem a necessidade de alguns utensílios que tinham no templo anterior. Não haverá necessidade. Como então explicar o sacrifício no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. Está lá no verso 18 ao 27 do capítulo 43, no sistema levítico. Visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Romanos 12, 1, a gente sabe lá, né? Que é o nosso culto racional. E 1 Coríntios 9, capítulo 13 e 14, Filipenses 4, 18. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo.
assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, no reino de Deus. Então, como explicar então esse sacrifício? Será feito de uma forma em memória ao sacrifício de Cristo. Mais ou menos não, igual a forma que nós celebramos hoje a Santa Ceia, é um memorial. Será de uma forma diferente. Na sinopse do tópico 2 diz que no novo templo não haverá a Arca da Aliança. Os seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Que coisa bonita. E entramos agora no tópico de número 3, que vai falar sobre santidade e glória. Claro que o templo passado, do capítulo 4, quando ele começa a perder a coisa mais importante que deveria ter no templo, que era a santidade de Deus, e eu me lembro agora que, quando nós estudamos a lição de número 4, diz que uma das coisas que o povo deixou de fazer, e isso mexe com a santidade de Deus, é que o povo colocou na parte da adoração uma estátua de um Deus daquela época, um Deus com letra minúscula. Olha só a que ponto chegou o povo. E isso, claro, nós vamos ver depois, em consequência, a perda da glória de Deus. Agora, com a restauração, o povo se voltando para Deus, começa a haver novamente santidade por falta do povo, pelo povo, né? Havendo santidade, a glória de Deus começa a se manifestar. Isso é uma coisa muito clara. O que é santidade? É o afastamento do pecado. Quanto mais você se afasta do pecado, mais você fica parecido com Cristo. E isso é a melhor forma de santidade para se explicar. Então o povo se volta, como na lição anterior diz, eles são restaurados novamente, e a consequência de uma restauração é a vida de santidade. Então vamos lá. O subtópico primeiro do tópico 3 diz: a glória de Deus volta ao templo, que está lá no versículo 5 da nossa leitura em classe. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Vimos isso na lição de número 4, que eu comentei já. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu todo o templo. Encheu o templo, que está lá no verso 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, lá em Êxodo 40, verso 34 e 35, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando a Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 1 e 2. O retorno da glória de Javé, de Deus, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Então, nós já vimos na Bíblia o relato, quando Moisés foi consagrar o tabernáculo, quando ele dedicou o tabernáculo que foi feito no deserto, e depois quando Salomão inaugura o templo, a manifestação gloriosa da glória de Deus se fez presente de uma forma maravilhosa. Assim também Ezequiel, nessa visão, ele vê a glória de Deus se manifestando no templo da sua visão. O segundo ponto, a identidade do guia celestial, versos 6 e 7, nós lemos lá na leitura, o verso 6 e 7 diz: e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono,
e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então, nessa visão, no versículo 6, ouve-se uma voz, de dentro do templo, e Ezequiel diz que um homem se pôs, e ele diz: filho do homem, este é o lugar do meu trono. Olha que coisa bonita. E o subtópico 2 diz: quem era esse homem que apareceu e se pôs do lado de Ezequiel? Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim, no versículo 6, que nós lemos. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Então, o que se pode notar aqui é que esse guia espiritual, a sua identidade é o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparecendo ali e se revelando através da palavra que disse, Este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Então, ele está dizendo, de uma forma muito clara, que era a revelação do próprio Deus, dizendo ao profeta Ezequiel. Que coisa bonita, Irmãos, a gente poder ver que Deus está pronto a se revelar de uma forma maravilhosa ao seu povo, quando há arrependimento, quando há reconhecimento dos pecados. Isso é um ponto muito chave no livro de Ezequiel, mostrando que o povo errou, o povo falhou, mas Deus, através do seu grande amor, mostra também que o povo se arrependeu, que o povo se voltaria, que haveria restauração, que haveria novamente a glória de Deus. E o que chama atenção aqui é que Deus disse que ela seria de uma forma maravilhosa. Olha que coisa bonita, Diz que seria para sempre. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Isso se cumpre no projeto de Deus para o homem. O desejo de Deus era viver eternamente com o homem. Por causa do pecado, perdeu-se esse presente de Deus, mas em Cristo nós voltamos novamente a alcançar o propósito inicial de Deus, que era estar junto do seu povo para sempre. E para Israel, nessa visão, Deus também mostra que o desejo dele é estar com o seu povo para sempre. Volta ao estado inicial, quando Deus formou o homem. Que coisa maravilhosa! O terceiro subtópico diz: santidade para sempre. Verso 8 e o verso 9. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio babilônico, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. 1 Samuel 2:2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa.
Isaías capítulo 52, verso 1. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel capítulo 43, o verso de número 12. Uma coisa importante que vale a gente lembrar e até falar aqui, irmãos, sobre esse subtópico, é que uma das coisas boas que aconteceu com o exílio babilônico do povo de Israel foi eles erradicarem a idolatria. Foi necessário sofrimento, foi necessário eles serem subjugados, sofrerem, padecerem, perderem alguma coisa. Foi necessário isso acontecer durante o exílio, que foi de 70 anos, mas também brotou coisa boa. Nunca mais houve entre o povo a idolatria, a adoração ou se colocar alguma coisa no lugar de Deus. Isso foi erradicado. E aqui também o irmão diz no seu comentário que no templo que Ezequiel viu no milênio, e uma das coisas que será marcada no milênio é que haverá santidade de Deus, porque o causador do tropeço, do erro, Satanás, ele será amarrado, ele será preso. Então haverá nesse tempo, no tempo do milênio, nós sabemos disso, haverá paz. E imagina viver em um lugar que tenha paz e com a presença manifesta e constante de Deus. Como não será um tempo maravilhoso? Essa é a promessa de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Nós estamos falando aqui do povo de Israel, não da igreja. A igreja será arrebatada e já estará com Cristo. Mas para o povo de Israel, ainda há uma promessa de restauração, de manifestação da glória de Deus no meio deles. E esse tempo será marcado por paz completa, pela manifestação, pela presença e pela glória de Deus. No milênio nunca mais entrará coisa impura. Por que não entrará coisa impura? Porque o agente da impureza, Satanás, será amarrado. Então haverá. No milênio nunca entrará coisa impura na cidade. E até gostaria de ler esse versículo de Isaías 52, 1, falando aqui do milênio. Isaías 52, 1. Nós temos ainda alguns minutos e dá para ler esse versículo. 52, e o verso 1 diz assim: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Se você olhar aqui no capítulo 51, está falando da restauração e a salvação de Israel, e aqui está falando do tempo do milênio. Fica então marcado, e uma coisa fica muito clara, irmão: essa visão é para o povo de Israel, não é para a igreja. A igreja será arrebatada. Esse é um tempo que vai reinar paz, e a presença do próprio Cristo será constante. Nunca mais vai entrar em Israel coisa impura na cidade santa, né? Graças a Deus. O sinopse do subtópico 3 diz: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Haverá santidade por parte do povo, Deus revelará a sua santidade e também a sua glória
será manifesta de uma forma maravilhosa. Chegamos ao final da lição, vamos ler a conclusão, e o que nós queremos deixar para os irmãos desse ensino, né? Que Deus tem coisa boa para o seu povo. Embora a gente falhe, a gente erre, Deus tem coisa boa, há promessa. E uma coisa que nós podemos estar seguros, né? É nas promessas de Deus. Deus prometeu, fique tranquilo, as promessas de Deus se cumprirão. A conclusão diz: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então fica aqui, irmãos, o foco nessa palavra aqui, né? Ezequiel, na sua primeira visão, viu o que estava acontecendo de mal no templo, as abominações, revelou, Deus mostrou o castigo, o juízo. E uma coisa que a gente aprende aqui é que toda forma de pecado, toda forma de abominação a Deus trará prejuízo para a nossa vida, tanto a nossa vida social como a nossa vida espiritual, sempre. Por isso que a Bíblia diz que o nosso adversário veio para matar, para roubar e para destruir. Sempre haverá perda. Mas também a Bíblia nos mostra, através desse capítulo que nós estudamos, que quando há arrependimento, que quando há restauração, Deus promete trazer bênçãos espirituais. Vale a pena. Deus não espera de nós homens perfeitos, homens que não falhem, que não errem. Não, Deus não espera isso, mas Deus espera uma atitude nossa diante do nosso erro, do nosso fracasso. E a vontade de Deus é nos restaurar e nos abençoar de uma forma especial. Então, fica aqui o estudo desta lição para a sua vida, aluno da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida, que seja um dia de bênção para você. E não se esqueça, o desejo de Deus é restaurar, é manifestar a sua glória e de estar junto conosco para sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma aula tão maravilhosa, junto com o nosso irmão presbítero Aparecido, mais um assunto de nossa importância, livro de Ezequiel, capítulo 43, que Deus realmente venha edificar a sua vida, abençoar a sua vida. Esse é um ensino tão maravilhoso, esse é um assunto que nos faz crescer através da Escola Bíblica Dominical. Eu quero também ressaltar aqui o convite para que você esteja presencialmente conosco. Sempre os domingos pela manhã nós temos aí a nossa Escola Bíblica Dominical, as nossas igrejas. Venha estar conosco, você que pode estar presencial, venha participar da nossa aula, tirar a sua dúvida, aprender da palavra do Senhor. Eu quero também, meus irmãos, ressaltar aqui a sua oferta e o seu dízimo. Não deixe de ofertar ou dizimar. Está passando aí na tela do seu aparelho as nossas contas aqui da igreja, também, irmãos, o nosso Pix. Oferte, irmãos, é uma forma de Deus abençoar a sua vida e abençoar também a obra do Senhor. Eu quero também aqui ressaltar, meus irmãos, os horários dos nossos cultos presenciais, aqui na nossa sede, às terças-feiras e quintas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Você é convidado para estar conosco. Também nas nossas congregações, meus irmãos, nós temos aí praticamente uma igreja em cada bairro, tem uma igreja aí pertinho da sua casa, e você pode estar conosco às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30, e nos domingos, às 19 horas. Você é nosso convidado, venha cultuar o Senhor, ouvir a palavra. Tenho certeza que Deus tem uma palavra preparada para o seu coração.
Eu quero agradecer todos que participaram, nossa equipe técnica também, o nosso professor, também nossos alunos, meus irmãos, você que está em casa. Que Deus venha te abençoar cada vez mais, que Deus venha realmente fazer a sua vida próspera, abençoada diante de Deus. Eu quero convidar você para que nós façamos mais uma oração, para que Deus venha nos abençoar o nosso domingo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos de graça. Te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na sua presença. Meu Deus, abençoa que esse ensino venha nos edificar cada vez mais. Abençoa, Senhor, cada casa, cada lar. Abençoa cada família, cada um daqueles que estão ali, Pai. Ó Pai, necessitando, o Senhor conhece a necessidade de cada um, que realmente venha a ser abençoada essa casa, meu Deus. Que nesse momento, Pai, essas vidas sejam impactadas pelo Seu poder, pela Sua presença, pela Sua palavra. Pai, fique conosco, no nome de Jesus, o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.